Hoje o episódio vai girar em torno sobre as práticas de educação física, né? Enfim, a gente já tem que começar perguntando qual que é a importância das práticas de educação física na formação do jovem hoje e na promoção da saúde e na inclusão dela socialmente. Joia, pergunta muito boa. Assim, a gente, né, nós, né, profissionais da área e professores, principalmente docentes, né, nós temos uma questão muito de uma formação geral, né? Quando a gente pega a educação física, a gente não consegue trabalhar com ela a prática física, o exercício físico, sem ela estar contextualizada. Por isso que a gente fala que ela é muito importante para a formação geral, porque se eu simplesmente, em uma aula, eu for lá e dar um treinamento de uma determinada modalidade esportiva, ou de luta, ou de ginástica, eu estaria simplesmente transferindo um conhecimento prático sem contextualizá-lo, né? E isso não necessariamente precisa ser feito dentro de uma escola. Poderia ser feito num clube, numa academia, ou até por um leigo, né, que tem uma experiência aí com determinada área esportiva. Então, por que a gente fala que a importância dela, né, é para a formação geral? Porque dentro dos conceitos que a gente tem trabalhado, né, principalmente na concepção pedagógica que a gente utiliza, né, que é a pedagogia histórico-crítica, a gente precisa resgatar a historicidade daquela atividade, daquela modalidade, daquele conteúdo. E quando a gente faz esse resgate, né, essa historicidade desse conteúdo, a gente não pode deixar de falar que foram pessoas, né, foram seres humanos que criaram aquilo. E como criaram? Na maioria das vezes, por alguma necessidade, né, outras vezes por vontade de se divertir, de ter um lazer, etc. Então, todas as atividades que vocês, né, imaginarem aí de prática esportiva, ela advém de uma necessidade. Ou seja, né, para matar a fome, ou seja, para se defender, ou seja, simplesmente para se divertir. Então, dentro disso, vem surgindo os esportes, as lutas, as ginásticas, os jogos, as brincadeiras, e cada uma delas, em seu contexto, ela traz reflexo na vida da pessoa. Então, por exemplo, a gente trabalha, né, dentro da educação física, quando a gente trabalha os esportes, a gente contextualiza ele a partir da Revolução Industrial. Ele é um fruto da Revolução Industrial. A gente trabalha ele a partir do advento do capitalismo. Porque o esporte, os jogos e as brincadeiras, quando eles são apropriados por instituições que vão criando regras, vão criando regulamentações, instituições que tomam conta daquela determinada modalidade, ela se torna um esporte. E isso, não coincidentemente, mas ocorreu porque tinha que ocorrer mesmo devido ao processo, né, de capitalização global, uma forma de ter lucro com aquilo. Então, todos os esportes hoje que a gente imagina, né, e que tem uma instituição por trás dela, a preocupação dela não é simplesmente fornecer uma prática, e sim usar o esporte por alguma finalidade, quer seja ela financeira, política, né, ideológica, o que a gente imaginar. E a gente não foge, por que a gente fala então da importância, né, dessa formação geral? A gente não pode fugir desse contexto, porque ele é usado, né, inclusive, se vocês lembrarem aí, né, na década de 1960, da Guerra Fria entre Estados Unidos e Rússia, um dos principais mecanismos para mostrar quem era mais potente foi o esporte. Não sei se vocês lembram, se vocês pegarem quadros de medalhas de Olimpíadas ou mundiais, né, campeonatos mundiais dessa época, os primeiros lugares sempre são disputados entre os Estados Unidos e a Rússia. E eles foram, né, nessa Guerra Fria até 1992. Aí vocês indo mais longe ainda, né, para essas duas nações, grandes nações, mostrarem que são potentes realmente, não só modo bélico, né, mas também esportivo, eles mostram que necessariamente o viés ideológico também, eles querem mostrar através do esporte também que um viés ideológico é melhor que o outro. Ou seja, que o comunismo é melhor talvez que o capitalismo. E eles ficam nessa disputa. E para mostrar que não precisa ser uma grande nação e que um viés ideológico pode ser bom ou ruim, a Rússia, ela pega como exemplo uma pequena ilha aqui no nosso, né, no continente latino-americano, que é Cuba. Então, se vocês olharem também, de 1960 até 1992, que é durante a Guerra Fria, Cuba ficava entre os primeiros lugares. Por quê?
uma ilha tão pequena, né, e ficar em terceiro lugar, às vezes até primeiro lugar, porque a Rússia estava patrocinando a Cuba. Para mostrar um viés ideológico aí, que talvez seja para mostrar que o comunismo seria uma ideologia melhor do que o capitalismo. Então, assim, é por isso que eu te falo, quando a gente trata das concepções dos esportes, né, e das ginásticas, das lutas, né, e das danças e etc., das partes corporais, é uma de formação geral, porque eu não consigo dar uma aula sem poder tocar nesse assunto, sem fazer uma interdisciplinaridade com esses assuntos. Eu peguei aqui um assunto só, né, um viés ideológico, político e econômico. A gente consegue fazer isso em vários outros vieses, né, ambientais, né, etc. Então, por isso que eu falo que é importante, é de uma concepção geral para nossos alunos, né, é uma formação geral, mas quando você também fala da promoção da saúde, ela é importantíssima, porque ali talvez é um primeiro contato que o aluno vai ter com uma atividade física, na educação física escolar. Então, eu não posso deixar também de fornecer para ele o treinamento físico, ensinar para ele as regras, e é o que a gente faz. A gente tem um contexto aí geral, né, político, social, econômico, mas temos os contextos específicos também. Até porque quando eu trabalho com contexto específico, que é o da promoção da saúde ou do treinamento físico, eu também tenho que pensar e tenho que refletir que esse meu aluno, ele pode estar vindo de uma comunidade ou de uma cultura que ele nunca teve oportunidade de pegar uma raquete de badminton, por exemplo. Ou que ele nunca teve oportunidade de jogar vôlei numa rede de vôlei. E como é a primeira vez que ele contato, eu preciso ter uma atenção melhor para esse aluno. Agora, por outro lado, eu tenho alunos também, num mundo tão diverso, principalmente no Instituto Federal, que já teve condições de pegar uma raquete de badminton, uma raquete de tênis, né, uma raquete, de ter oportunidade de feito uma luta, né, um jiu-jitsu, ou um aluno que fez uma capoeira lá na sua comunidade. Então, assim, a gente trabalha com vários contextos que, para me poder chamar a atenção desse nosso aluno, né, para poder fazer uma atividade física, mostrar que é importante para a promoção da saúde dele, para o desenvolvimento físico e mental dele, eu preciso contextualizar também essas realidades. Mas também tomar cuidado para não discriminar, para não ter um preconceito, ou para não excluir. Porque se eu trabalho só, a gente brinca muito, né? Que as aulas de educação física, eu tive esse tipo de aula, né? Era o quadrado mágico, quando era, né? O que é o quadrado mágico? É o vôlei, o basquete, o futebol e o handebol. A gente só via isso, né, na nossa educação física. Eu por exemplo, né, na minha infância e juventude, eu só tive aula desses 4 quadrados, desses 4 elementos. E muito mal o basquete, né, e muito mal o vôlei. A maioria das vezes era o handebol e futebol, futsal, né, nem futebol não era. Na minha época era até futebol de salão. E se eu tenho oportunidade, né, de mostrar para os meus alunos que existe mais conteúdos para serem abordados, e existe realmente, eu tenho que fazer isso. Eu não posso privar ele desse conhecimento. Eu não sei se eu acabei me alongando, você me desculpa, né, Marcos? Mas é só para vocês entenderem um pouco, né, esse contexto aí de como se dá as nossas aulas aqui no Instituto Federal. E como deveria dar, não só no Instituto, né? Deveria dar, todas as aulas deveriam ser assim.